Oi, pessoal, boa noite aí a todos e a todas. Estamos aqui hoje para começar nossa live com um tema mega especial que eu já estou há um tempo tentando falar sobre isso, que é desenvolvimento infantil. E eu tenho uma convidada incrível, que é a Bruna. Ei, Bruninha! Bruninha entrou! E a gente vai conversar junto aí para poder esclarecer para vocês as principais dúvidas em relação ao comportamento infantil, tá? E aí, dando um tempinho aqui pro pessoal chegar e a gente já começar a abordar o assunto. Para entrar junto e a Bruna vai Então, tá também. bom. Pessoal, vocês estão ouvindo bem, né? Oi, Vamos ver Lívia. se tá. Eu não vou colocar meu áudio aqui porque minha bateria não tá muito boa, senão pode ser cortado. Beleza. Olha só, Bruninha, tô falando aqui com o pessoal que o quanto que esse tema a gente já tem falado de abordar ele, né? Que é muito Nossa! pedido. E a gente, uma hora a gente vai falar sobre isso. E aí a gente agora conseguiu, né? Finalmente. Até que enfim, né? É. Então Planejando, hoje, gente, planejando. Ai, pra gente ser bem objetivo aqui, né? Que a gente sabe que tá um boom de lives aí, né? Nessa nossa, quarentena. muitas lives. Muita informação pra gente, né? Então vamos focar aqui em trazer um conteúdo relevante para vocês aí, que vai ajudar no dia a dia com as crianças. Então, eu vou fazer só uma breve introdução em relação a essa questão das fases, né? E dizer assim, que existe uma referência, né? Que se usa para poder observar se a criança está se desenvolvendo bem em comparação às outras crianças, né? E que várias dessas habilidades elas podem ser desenvolvidas em diferentes ritmos, né? Cada criança é uma criança e também é importante a gente ter esse olhar, né, para não ficar nessa comparação nua e crua, né? E Uhum. aí, basicamente, em relação a isso, quando a gente fala de desenvolvimento, ele depende de três fatores assim principais, que é hereditariedade, né? O que a gente herda, Sim, né, nos nossos genes, a questão da nutrição, né, dos nutrientes é que a uma gente coisa. adquire, está Uhum. apropriado para o nosso desenvolvimento, do ambiente que a gente vive, né, a gente é produto do meio, e de algum problema, de alguma deficiência que a gente venha a ter, por exemplo, uma criança que não escuta, por exemplo, isso pode retardar o desenvolvimento dela em alguns aspectos, como na linguagem, né, e por aí vai. Então, existem algumas tabelas que norteiam, né, a gente em relação Sim, a essas fases, né, Bruna, do desenvolvimento. E aí, uma sim. coisa que é muito legal é a gente mostrar o que tem a ver, né? O desenvolvimento, a fase do desenvolvimento com o comportamento e o desenvolvimento emocional, né? Isso é super Uhum. importante porque ajuda a gente, naquela hora que a criança tem um comportamento que a gente fica sem saber como agir, ou a gente fica inseguro depois que passa, a gente fala, poxa, mas será que tá tudo certo, meu filho, né? A gente fica aflita, a gente não sabe se é comum, porque ninguém, nunca vi ninguém fazer assim, Uhum. sabe? Então, acho que quando a gente conhece um pouquinho dessas fases, a gente consegue passar por esses momentos com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais conhecimento, né? Sim, com certeza. Amplia a consciência, né, Fê? É isso aí. Então, Bruno, se apresenta aí para quem não te conhece. Já falei um pouquinho de você, mas se apresenta aí para É. quem. Então, eu sou psicóloga, trabalho há 13 anos com atendimento clínico no consultório. E depois que eu tive meu filho, eu conheci esse mundo da disciplina positiva, que eu me encantei, e foi onde eu resolvi não trabalhar com crianças diretamente, mas trabalhar com as mães, para ajudar justamente nisso que a gente está falando aqui, né? A identificar várias questões que às vezes a gente conhece, que as mães desconhecem, e que é necessário para a gente estar ajudando essa criança nesse desenvolvimento, seja físico, emocional, seja motor, né, seja biológico. Então, a gente Uhum. tem que entender um pouquinho disso, né, para que a criança possa se desenvolver. Eu gosto muito de falar assim, que as pessoas às vezes usam o instinto, né, materno. Pode até ser o instinto materno mesmo, mas nós, enquanto mães, temos que buscar esse conhecimento, né? Com Temos certeza. que nos apropriar das teorias, são muitas teorias, então é necessário que a gente se aproprie disso, porque isso amplia a consciência e traz para a gente
Não que o mau comportamento vai ser fácil, ou que o comportamento vai ser fácil, né? Porque todo comportamento que talvez que a criança traga pra gente, ele é difícil, ele é Claro. desafiador. Mas quando a gente tem noção da fase do desenvolvimento, se isso está relacionado ou não, e por que que a criança faz isso, a gente consegue entender de forma mais fácil, talvez contribuir para esse desenvolvimento mais harmonioso, mais tranquilo para a criança e para nós também. E sem levar para aquela coisa do lado pessoal, né? Que muitas vezes a Uhum. gente acha que a criança está fazendo aquilo para irritar, né? Para só chamar atenção, literalmente. E a gente não consegue olhar para isso como algo no sentido de que aquilo ela está fazendo o melhor que ela pode com o cérebro que ela tem, né? Uhum. E Com certeza. quando a gente vê quanto que o temperamento influencia também no comportamento, né? Nas atitudes do dia a dia. E aí a gente se conheceu na disciplina positiva, né? Nós fizemos o curso Foi. de educador parental juntos. E ver como que quando a gente começa a ampliar o nosso olhar para essas outras questões, para essas outras abordagens, a gente vai vendo como que a gente é suscetível a outras coisas e as crianças também são muito sensíveis às mudanças abruptas na rotina. Coisas que pra Uhum. gente muitas vezes são mais tranquilas, mais toleráveis, as crianças têm muitas vezes dificuldades em lidar. Então, quando a gente fala de comportamento, né, especificamente, a gente percebe que o comportamento de uma criança, ele é resultado do temperamento dela, né? Aquilo que já veio com ela, com que ela já nasceu, mas do desenvolvimento emocional, físico e cognitivo dela, né? Então é uma junção disso tudo, não é nada Sim. isolado, né? Isso é muito Não, interessante. não, o comportamento está relacionado sim a essas estruturas. É quando você fala dos Exatamente. marcos, né? Dos marcos do desenvolvimento. Isso. Existem vários marcos, né? Então, a pediatria utiliza um marco, a terapia ocupacional utiliza um marco, a psicologia utiliza outro marco. Não quer dizer que um sobrepõe ao outro ou um é melhor que o outro, mas são viés de olhares diferentes, né? Uhum. Porque um olha do ponto de vista biológico ou físico, que é o pediatra, o psicólogo vai olhar do ponto de vista emocional e do ponto de vista psicológico. Então, são Uhum. essas esferas que se agrupam, né, para falar desse comportamento. Então, o comportamento é o resultado final de tudo isso, né, Fê? Que é isso que você falou. É isso aí. E também entra nessa dança aí que a gente falou, né? Do temperamento, do desenvolvimento dela, a questão das crenças, né? Ou seja, o que ela decidiu sobre como ela precisa se comportar para encontrar o senso dela de pertencimento, de aceitação, né? Como é que eu preciso agir para eu me sentir amada pelos meus pais, pela minha mãe? Né? O que eu Uhum. preciso fazer nessa hora para eu ter aquela atenção que eu preciso? Então, a gente ter esse olhar aí, né? Para que isso contribui muito para o comportamento, já ajuda muito a gente, né? Quando você fala isso, eu tô falando, né, a gente pensar nessa questão do que está por trás do comportamento, né, que é o iceberg. Exatamente. Qual que é a necessidade que a criança tem que não foi suprida, seja ela emocional, seja ela biológica, né, ou Uhum. seja ela física. Então, teve uma necessidade que não foi atendida. E a partir dessa necessidade não atendida, a gente tem um comportamento, que é a pontinha lá do iceberg. Que é o que a gente vê, né? É o que a gente vê, né? Então, por trás disso tem fome, tem ansiedade, tem discussão dos pais em casa, né? Tem É, falta de vocabulário nas crianças menores, e muitas vezes a gente vê que não é efetivo, assim, a longo prazo, a gente atuar só no comportamento que a gente vê, só só na no birra, comportamento. só na desobediência, só na falta de colaboração. Porque muitas vezes você consegue resolver na hora, né? E depois o comportamento volta, e mais Volta. intenso, e mais intenso. Isso. Por isso que é importante buscar a solução para que a gente desenrole esse comportamento. E não para solucionar só o comportamento naquele momento, né, Fê? É isso aí. E o Pensar que a a longo gente prazo, tenta né? fazer é pegar só esse primeiro momento. É isso aí. Vamos falar então agora das fases? A Bruna vai trazer pra gente aí a contribuição dela. A gente vai Você focar aí a partir de um ano, né, Bruna? de um ano?
Vamos trazer Eu já só que queria fazer uma introdução, assim, a questão beleza. do bebê, que eu acho que é importante, Isso. né? Porque, quando a gente. Primeira coisa que eu acho muito importante é da gente falar do amor, né? Hoje em dia está tudo muito atualizado, então as pesquisas estão muito atuais no sentido de pesquisas científicas, né, de exames muito mais apropriados. Então a gente sabe, Escaneamentos cerebrais, né? e a gente sabe que a criança, o bebê, ele já sente, né, esse amor, ele já sente toda essa vibração desde a barriga da mãe, né? Então, todo esse amor, essa necessidade de ser amado, ela está desde o útero materno, né? Desde que aquela criança é concebida. Então, e essa necessidade, ela não, ela começa aí, mas ela vai sempre para o resto da vida. Nós adultos também temos essa necessidade. Então, é uma necessidade que ela não cessa nunca, que é a necessidade de amor. Então, eu não estou falando isso para a gente se sentir culpado, assim, então quer dizer que eu não posso ter sentimentos ruins na gravidez? Não, pode. Mas a gente também pode aprender a comunicar com o bebê desde a barriga. Com certeza. Então, expressar para ele, eu estou assim porque aconteceu isso, porque eu estou frustrada, porque eu estou cansada, ou porque é muita novidade para mim mesma a vinda, né, do bebê. Então, isso é super importante. Não é você não poder sentir, mas é você saber como exprimir isso para a criança desde que ela está na barriga da mãe, né? Desde que ela está na nossa barriga. Então, é esse convite, é esse acolhimento. Então, o primeiro ano de vida, o mais importante do primeiro ano de vida é esse acolhimento, esse apego seguro, né? Para a criança ter confiança. Tem pessoas que falam, deixa a criança chorar, né? Mas deixa a criança chorar até cansar. A criança precisa de você. Na teoria psicanalítica, a gente fala que é um processo de simbiose. A Uhum. criança, ela não se vê até os 9 meses, ela não se vê separada, aliás, até os 2 anos, não vou explicar um pouquinho sobre isso. É. Tem esse processo de simbiose, que a criança é como se ela fosse uma coisa só, mesmo ela estando fora da barriga da mãe, né? Aos 3 meses, a criança nem sabe que saiu da barriga. Depois de 3 meses, ela continua nesse processo de simbiose, que vai até os 9 meses. E aos 9 meses, tem um marco que a gente chama. Os autores falam separação de angústia, mas a gente pode pensar que com 9 meses a criança começa a engatinhar. Então a gente Uhum. tem um marco físico aí também, que ajuda a pensar no psicológico. Quando a criança começa a desenvolver fisicamente, o psicológico também está desenvolvendo, ela está tentando começar a buscar uma autonomia. Aí ela começa a ter uma percepçãozinha que ela consegue fazer alguma coisa sozinha, sem a mãe, porque antes ela não conseguia fazer literalmente nada, né? Era no colo da mãe o tempo inteiro. E vai exercitando as Né? suas vontades, né? Cada vez Isso. mais começando com essa questão de ter o desejo e tentar fazer. Então ela começa a perceber que ela consegue fazer alguma coisa sozinha, só que ela não tem maturidade emocional nenhuma para isso. E aí o que acontece? A criança fica nessa, por isso que Se a gente chama de frustra. angústia de separação, se frustra. E aí, nesse período, a gente fala sempre para a gente brincar com a criança do ir e vir, do tuti. Por quê? Esconder, Para a achar. criança esconder e achar, para a criança perceber que a mãe vai e a mãe volta. Porque a criança ela tem que internalizar esse processo. A gente vê Né? muito essa questão, inclusive, quando a gente Ah, fala de adaptação escolar também, né? Porque a criança ainda hum, nessa idade não tem o bloco de segmento do cérebro que está ligado a essa questão de continuidade das ações, né? Então, nessa não. idade, nessa fase, se a minha mãe saiu da minha frente, a minha mãe sumiu, né? Sumiu? Por que eles se divertem tanto quando a gente faz o tute, sumir, cadê? Hum, Porque realmente se saiu da frente, sumiu. E quando eu lembro quando eu estudei isso, quando eu vi isso, eu fiquei muito chocada de pensar a angústia dessa criança, que muitas uhum. vezes, já estou falando dela um pouquinho maior, que às vezes já vai para o berçário, ou às vezes com 1, 2 aninhos que vai para a escola, e às vezes a mãe é aconselhada a sair sem dar tchau, para ela É. ficar distraída, né? Então, quando a gente Uhum. vai conhecendo um pouco mais essas fases, esses marcos,
para ilustrar o quanto que isso ajuda a gente na prática, na hora da gente agir, né? Sim, com certeza, isso é super importante. Então, porque isso só vai, esse processo, ele começa aos 9 meses, de separação, né? De separação o quê? Da criança com a mãe, ele começa. E ele só vai se concluir com 2 anos. Então, por isso que essa fase de 2 anos lá na frente, ela é bem desafiadora, Sim. né? Porque ele só conclui nesse período. Então, é importante a gente ir percebendo aí esses marcos, né, do desenvolvimento físico. E da mesma forma que esse marco do desenvolvimento físico está relacionado ao psicológico. Então, se a criança está começando a engatinhar, pensa psicologicamente, emocionalmente, né? E até o comportamento da criança. Ele é rústico, não é? Ele é bem primitivo. Total. Né? Eu acho que é importante a gente fazer essa relação. E aí, assim, por volta de 1 ano, a criança já começa a andar. Né? Ela Se já coloca começa de pé, né? se coloca de pé, mas ainda tem muita dificuldade. Né? E acho interessante também, eu fiz um curso sobre a abordagem Pickler, e aí as colocações de Amy Pickler nessa questão ligando o desenvolvimento motor, né, com essa questão do desenvolvimento da linguagem, eu achei super interessante. Que a criança, antes de se colocar ereta, né, de pé no mundo, de se posicionar, ela ainda não consegue dominar a linguagem, né, de falar ainda. Então ela precisa primeiro se colocar de pé. E quando a gente vai observando esses marcos, quando a gente tem assim, a oportunidade de ter uma criança em casa e vendo isso, é incrível mesmo, é incrível. E como que esses marcos dizem de todos esses momentos que a gente falou, né? Do comportamento, do temperamento e desenvolvimento emocional. Então, estão todos relacionados. Uhum. E pra gente, né? Para as mães também no dia a dia, o que a gente salta aos olhos é o comportamento, né? É o E a comportamento. questão emocional, muitas vezes, né? Que a criança quer algo que não pode, e como é que a gente atua nessa hora, como que a gente age, se a gente ajuda ou não ajuda a criança, né? Nessa fase também é importante, até os 2 anos, a gente falar assim que a criança conhece o mundo psicologicamente através da boca. Por isso que a criança leva tudo na boca, né? Porque é a fase oral que a gente chama. Então, tudo a criança vai levar na boca, porque é a forma que ela tem de conhecer o mundo. Então, tem mães que, né, bate na mãozinha, tira a mão da boca. Não, não tira, gente. Deixa a Fica criança levar na irritado. boca. Porque, a não ser que tenha risco e tenha perigo, né? Alguma coisa pequenininha, você pode registrar aí essa criança para tirar. Mas a criança vai conhecer o mundo pela boca, né? Então, de 1 até 2 anos, a criança embarra muito, porque ela não tem maturidade, né, locomotora, ela já, às vezes, já está de pé com 1 aninho, mas ela não tem essa, né, essa locomoção totalmente, né, finalizada. Desenvolvida. De 1 a 2 anos, a criança é super dócil, né, mas ela tem uma atenção muito superficial, ela não consegue ter uma atenção ainda, é extremamente Focada, né? superficializada. Ela é muito mutável, né? Ela não para quieta, ela quer o tempo todo ali, está, né, se desenvolvendo, buscando. Ela age extremamente por impulso, porque ainda, né, mentalmente, ali, psicologicamente, as emoções não tem nada definido ainda, ela não sabe o que é nada disso. Então, ela está tendo dificuldade para se locomover fisicamente, imagina emocionalmente como é isso para a criança, nesse período de 2 anos, né? Então, é a idade que a criança vai puxar as coisas, é a idade que a criança talvez vai bater, né? Até uns 3 anos, 3 anos e meio, né? De morder. Então, porque a criança está experimentando o mundo através disso que ela está fazendo. Então, ela morde, ela não morde porque ela quer agredir. Ela morde porque ela não tem a linguagem, comunicação linguística. Então, ela morde para comunicar. Ela bate para comunicar. É a ferramenta que ela tem, né? É a ferramenta que ela tem. Não é porque ela é difícil, não é porque ela é mimada, porque ela tá precisando de limite, né? Ela deixa cair porque ela não tem esse equilíbrio motor fino, nem o grosso ela ainda não tem, né? Assim, muito precário ainda. Isso a gente vai construir com a criança. Então, e olhar para essas nuances, dessas coisas práticas que acontecem no dia a dia.
que a gente sabe que às vezes a mãe tá com excesso de trabalho dentro de casa. Agora, né, com essa situação aí de quarentena que a gente está vivendo, ainda tem o trabalho, né, o home office, que às vezes ainda tem demanda profissional para fazer, reunião, a rotina da casa toda, mais a criança, a rotina da escola da criança, que você precisa fazer algumas atividades com ela. E aí, vamos supor, vou dar um exemplo, né? Acho que alguém já deve ter vivido algo parecido também. A criança, ela quer pegar o copo, quer servir uma água, por exemplo, sozinha. E aí a mãe, muitas vezes, tá preocupada com a bagunça, porque vamos, né, ser práticos, porque a bagunça tem hora que também é difícil, né? Pra gente conseguir conciliar. Sim, claro. E aí a maneira como a gente vai atuar, né, com essa criança, nessa tentativa dela de experimentar e colocar a vontade dela no mundo, que é ir lá e pegar essa água, o que a gente pode fazer para mostrar para ela que ela ainda não consegue, né? E que ela pode tentar e que aos poucos ela vai conseguir. Ao invés da gente simplesmente dizer, não vai pegar essa água, que você vai derrubar, você não sabe fazer isso. Porque uma criança que cresce ouvindo coisas nesse sentido, que tipo de habilidade a gente acha que ela vai desenvolver? Será que ela vai achar que ela é capaz? Se ela ficar sendo sempre tolhida, porque o que ela quer, ela não consegue, não dá para fazer. Será que ela vai achar que ela é errada, equivocada, inadequada, que ela não faz nada direito? Então, eu fiz esse recorte aqui porque quando a gente traz para a prática, né? Para a cena do dia a dia, para a cena, isso mesmo, né? Muitas vezes nessa hora a gente precisa o quê? Ter essa disponibilidade, né? Emocional também, de parar o que está fazendo, abaixa, olha no olho, com firmeza e gentileza, filho, você quer pegar então essa água, vamos lá, a mamãe vai te ajudar, porque você ainda não consegue saber que é pesado, olha só como que é. E aí você segura junto, mostra, são uma coisa muito rápido, mas que faz grande diferença para a estima dessa criança amanhã, né? Para o senso de capacidade mesmo, né? Total. Se sentir capaz de ter essa possibilidade dessa autonomia. Porque a gente vai falar mais disso aqui, mas a questão do mau comportamento está muito relacionado à falta de autonomia. E a busca pela autonomia, né? Ela quer ser autônoma com 2 anos. Quer ser autônoma. Né? Então, assim, ou às vezes ela não consegue, ou às vezes a gente barra essa criança para essa autonomia, para essa busca de autonomia, que é isso que você falou agora da jarra. Então, e a gente causa o mau comportamento, né? Causa o mau comportamento. Então, se tá na jarra, passa para um copo para que ela possa manusear isso, né? Num copo de plástico, alguma coisa, para que ela possa fazer o manuseio, até que ela consiga, então, né, administrar essa jarra aí. Foi ótimo. Bacana você trazendo, assim, essas questões vivências, né? Porque não se trata de falar assim, mas então você tem que fazer todas as vontades da criança. Não é fazer vontades, né? É a gente olhar para a criança como um ser que também tem as suas necessidades e que também precisa colocar suas vontades no mundo. Porque se a gente quer, a longo prazo, que nossos filhos sejam proativos, né? Que tenham iniciativa, que sejam independentes, a gente precisa começar a treinar essas habilidades na primeira infância, né? É quando eles são pequenos. Porque a gente sabe que depois a gente vai tolhindo essas habilidades sem perceber, né? Muitas vezes com a melhor das intenções que a gente diz, né? E essa falta desse conhecimento atrapalha, porque quando você vai ver a longo prazo, você não conseguiu desenvolver uma habilidade porque você não deu oportunidades para o seu filho desenvolver, né? Sim. Não aceitou e não deixou que ele tivesse essa autonomia. Exatamente. Então, a criança de 1 a 2 anos, até os 2 anos, ela não entende mais nada além do que o aqui e agora. Para ela é aqui e agora. Se não for aqui e agora, ela não tem a noção que pode existir outro momento. Né? Por isso que a gente estava falando dessa questão da mãe sair, a mãe avisar, mesmo que a criança chore, não tem importância. Mas depois ela vai ver que ela vai voltar, até ela começar a entender esse processo de forma interna. Né? Então, com essa repetição, porque o aprendizado, tanto psicológico, motor, cognitivo, qualquer aprendizado, ele passa pela repetição. Você está falando disso? Eu tenho muitas mães que falam assim comigo. Mas eu falo com meu filho, não faz isso, não está lá. Aí eu tiro, não faz, menino volta. Né? Não escuta, né?
Não escuta, você deve né? ter Parece que muito meu filho não me escuta. nessa idade petitinha que você, né, direciona o seu público, tem Sim. muito. É o Então, mais frequente, né? A queixa mais frequente que a gente escuta é isso. Eu tenho que falar 1000 vezes a mesma coisa. Eu fico cansada, parece que ele não me escuta. E aí a gente, de novo, leva pro pessoal, né? leva pro Que ele é pessoal. teimoso, Então, que ele é difícil, que esse menino precisa então de limite. isso, não tem importância a criança fazer de novo. Por quê? O que a criança está tentando fazer? Ela está tentando adquirir essa habilidade, né? E assim, Independente uma coisa. do emocional, ela está tentando adquirir. E é igual a gente fala, né, gente? É igual a gente adulto, porque a gente aprende de primeira alguma coisa. Ou a gente Uhum. precisa treinar, a gente precisa É, errar, fazer mais uma vez. E quando a criança tá ali montando, sei lá, uma torre de blocos, e aí cai, e aí ela se frustra, ela fica brava, ela briga, e ela vai lá, e ela coloca a sua vontade e tenta de novo, e de novo. E aí o adulto muitas vezes fala, nossa, mas você vai fazer isso quantas vezes? Nós já fez, né, Benzinho? E aí a gente uhum. não compreende que essa repetição está fortalecendo a sinapse Tá e vai fortalecendo a criar o aprendizado. Então, criança. assim, que é um processo que é natural e que precisa ocorrer. E que quanto menos a gente interferir, melhor, né, Bruna? Sim. E assim, quando interferir, fazer uma interferência de redirecionamento, né, Fê? Com Redireciona. Ah, Bruna, certeza. mas eu redirecionei, é a gente levar a criança para uma outra coisa, para um brinquedo, uma coisa que pode, né? Tirar a criança daquele ambiente que não pode, ao invés de falar não, você leva a criança para aquilo que pode. Mas aí as pessoas falam assim, mas aí a criança volta de novo. Volta, ela vai voltar de novo. Até Porque ela ter é maturidade para isso. conseguir assimilar aquele aprendizado, né? Até ela assimilar esse aprendizado. Quando ela assimilar, ela não vai voltar mais, porque ela já aprendeu pela repetição. Né? E é Piaget traz assim isso mesmo, né, que muito, funciona. muito. Não sei se você conhece o Piaget, que estuda o desenvolvimento psicológico das crianças, ele fala sobre cognitivo e ele traz essa questão da assimilação muito forte. E é isso mesmo. Então, mamãe Uhum. aqui perguntando como lidar com a questão Criança que bate, né? da criança que bate. E A aí Camila também entra. tá pedindo pra gente falar sobre isso. é, Bate quando é contrariada. Então, criança que bate, criança que é contrariada, que é isso que a gente começou falando desde o início, que é uma necessidade. É o iceberg, né, por baixo dessa ponta. Então, o que é o primeiro? Bater. A criança está batendo. É o comportamento que a gente está vendo. Mas ela está A batendo ponta do por quê? iceberg é o bater. É o bater. E ela bate por quê? O que está por trás desse comportamento, dessa ação de bater? Uma Qual que é frustração, nesse isso? caso Uma está fazendo frustração, contrariedade, uma o contrariedade, não, o um não. não. Porque a criança até 2 anos, para ela é aqui agora, se você fala não, ela vai. Como é que ela vai agir? Com que ela, isso que você falou, com a ferramenta que ela tem, ela vai te bater. É uma ação, Sim, né? Ao o invés dela cérebro falar, reptiliano ali toma conta, né? isso, cérebro reptiliano, toma conta, né? Aí a É a gente forma que entra ela um vai. pouquinho, para ajudar nessas horas, gente. A gente não vai ter como aprofundar muito na questão da agressividade, né? Porque dá pra gente falar É, uma live só disso depois. Mas a dá, gente pode entra um falar, pouquinho, vou né? marcar. Na questão Vou da, colocar. da neurociência, o que a neurociência traz pra gente, para ajudar a gente no dia a dia a lidar com essas coisas de raiva, com esses ataques de raiva, de birra, quando a criança perde a cabeça. Então, assim, existem inúmeras ferramentas para ajudar. O cérebro na palma da mão é uma ferramenta incrível, né, Bruna? Que Sim. ajuda tanto nós adultos, né, a Também. compreendermos, né, porque a gente também perde a cabeça, a gente também fica com Sim. raiva e a gente já tem o filtro, né? A gente não sai batendo nas pessoas, embora às vezes a gente É, tenha vontade. só para tirar essa dúvida das mamães, quando a gente fala dessa questão do cérebro reptiliano, a gente pensar o seguinte: você está andando na rua distraída e você é assaltada. Qual que é a sua reação? Né, Fê? Ou você Então, paralisa, né? isso. Ou você foge, ou você Ou você, luta. para, ou você luta. Então, é as três formas que você tem. E a criança, o cérebro da criança, até 2 anos, até não só 2 anos, mas o cérebro da criança, ele é reptiliano. Total. Então, ele vai ter, quanto mais nova, então 1, 2, 3 anos, quanto mais novinha, mais reptiliano. Então, ela vai fugir, ou ela vai lutar, ou ela vai, fuga, luta e Paralisar.
Paralisar. Paralisar. Então, é as três formas que a criança tem de ação. Então, o bater é a forma que a criança tem de lutar. Então, diante daquilo que vem para a criança, né, daquela sensação de ser pega de surpresa, a criança vai ter essa reação de bater, tá? Ou ela vai sair E correndo, que já mostra, né? ou ela É. vai ficar parada, assim, né, chocada. E no caso que bate, como algumas mães citaram aí, já mostra também um traço do temperamento da criança, né? Que é a criança que se coloca, ela não recua, ela vai para cima, ela tá Ela colocando vai. sua vontade, né? Ela tá tendo É, iniciativa, né? Então a gente e precisa olhar para isso também, saber que tem sementes de habilidades importantes nessas sim, características, né? Claro, gente, eu sei que é horrível. Eu tô é uma vivendo essa fase, que você tá tendo de defesa, isso é ótimo, sim. Eu né? sei que é ruim na prática quando a criança bate. Eu tô vivendo essa fase com o Henrique. Já falei algumas vezes sobre isso. E assim, eu tô querendo mostrar para vocês que existem coisas positivas por trás desse comportamento, né? E que na prática, vocês estão querendo saber como é que lida, né? O que que faz nessa O hora que que a faz? criança bate? A gente tem que redirecionar para o que ela pode fazer. Por quê? O que ela vai fazer com a raiva que ela tá sentindo? Dá para engolir a raiva? É, Dá para fingir que a raiva não tá ali? Nem a gente consegue, muitas vezes. Então, o que a gente precisa fazer nessa hora é simplesmente reconhecer e validar o que ela tá sentindo. isso. Abaixa, olha no olho dela. Ô, filho, eu tô percebendo que você ficou muito chateado porque você queria brincar com a bola e a mamãe guardou a bola, é isso? Uhum. E aí, nessa hora, você está se conectando. Conecta É. primeiro com a criança, né? Reconhece e mostra para ela que você está entendendo o comportamento dela. E Uhum. coloca o limite de uma maneira firme e gentil, dizendo que bater não é uma opção. Aqui na É, nossa casa, a gente não bate na nossa família, nas pessoas. A gente trata é. com carinho. Como é que a gente pode resolver isso? Vamos então fazer isso e propõe redirecionar para uma outra coisa. Mostra o que que é quando a criança é muito pequenininha, um aninho, quando a criança dá um tapa, as crianças de um aninho bate, né? Dá um tapa assim na cara da gente, pega de surpresa. Direto, sem nem saber, né? Mostra para a criança que doeu, né? Porque a criança não tem ela não tem essa percepção desenvolvida ainda, mas E é nem empatia necessário. nenhuma também, né, Bruna? Não tem empatia, empatia. Ela tem compaixão, mas empatia não, né? Ainda Então, não. mostrar para a criança, e a criança até uns 2 anos, ela observa muito a fisionomia do rosto, né? Então assusta, mostra que se assustou, que doeu, e fala, filho, Uhum. faz parte, não é assim que tem que fazer, né? Porque a criança maiorzinha, que já está andando, quando a criança faz isso, pode fazer a mesma coisa, mostra que dói, mostra que é o carinho, que isso não é permitido, que isso machuca, redireciona no sentido de fazer uma almofada da pancada, pode bater, Isso. Pegar um zombou. travesseiro para gritar, né? Que tal a gente gritar nessa almofada? Ah, vamos mandar a raiva embora. Grita, Vamos isso. correr. Vamos Isso mesmo. pular. Amassa um papel e joga no chão e chuta ele, sabe? Rasgar Alguma papel. coisa, dá o papel. Então, dar essas opções para a criança perceber. Não quer dizer que a gente vai evitar isso. Esse comportamento ele vai continuar aparecendo. Nós não Sim. vamos evitar isso. Nós vamos direcioná-lo. Né, E Fê? outra coisa, com certeza. E não quer dizer que quando ela é agressiva, ela bate, que quando a gente vai e acolhe dessa maneira, que a gente está concordando com o que ela está fazendo. Pelo Não. contrário, a gente está reconhecendo e validando o que ela está sentindo. A gente não Isso. corrige, gente, sentimento, a gente corrige comportamento. Então, tudo bem Uhum. sentir raiva, filha. Eu entendo você que você está com raiva por causa disso. E que tal você correr, pular, beber água, socar uma Isso. almofada, dar um grito? Aí a gente vai adaptar essa linguagem de acordo com a idade da criança. De acordo E com a é muito idade. interessante também observar que a neurociência traz pra gente, naquele livro O Cérebro da Criança, o Dr. Cérebro. Daniel Siegel fala muito do quanto que colocar em movimento a criança ajuda o cérebro a se reestabelecer. Essa Uhum. raiva sair, o reptiliano sair de cena e a gente voltar para esse neocórtex, né? Que é essa parte Sim. racional do nosso cérebro. Então, por isso que funciona muitas vezes essas atividades de movimento, de pular, de correr, de gritar. Porque quando a gente se coloca em movimento, o nosso cérebro tende a se reconstituir de novo. Então, é bem legal isso. Esse gasto de energia motora, né? Porque nas Mostrar é crianças, a ciência, né, gente? A ciência porque comprovando pra gente o a quanto que gente gasta ajuda. energia, a gente gasta energia talvez estudando, talvez até fazendo exercício, mas a criança ela precisa desse exercício físico, né? Desse movimento físico para ela se recompor, né?
Isso é E importante. outra coisa, Bruna, que eu percebo muito assim, com as minhas clientes também, é assim: ah, Fê, mas eu tô fazendo isso, mas daí ela continua batendo. Gente, Continua, é assim mesmo vai que continuar, funciona, né? vai Aí, igual a gente continuar. acabou de dizer, até que ela tenha maturidade de compreender, né? E que a gente precisa, nessa hora, a gente está falando de uma ferramenta, né, Bruna? Que é investir Isso. tempo em treinamento. Deixa tempo em treinamento. É a gente saber que a gente precisa ter consistência e fazer sempre do mesmo jeito Isso. para que a gente dê oportunidade para a criança de passar por aquilo de uma maneira mais leve, né? Uhum. E eu sempre falo isso, que você falou assim, então eu vou ceder ao comportamento da criança, né? Quando a criança bate, por exemplo. Não, a gente não vai ceder ao comportamento, a gente vai acolher, É isso aí. né? Você não É vai isso permitir aí. que a criança, quando a criança faça isso, você vai direcionar esse comportamento. Então, você não está permitindo que ela continue com esse comportamento. Mas você vai acolher esse comportamento. Sim. Você vai conectar com ela, né? Se humanizar para Uhum. ela, mostrar para ela que você também sente raiva, que é normal sentir raiva, tudo bem, não é feio sentir raiva. E o que a É. gente faz com a raiva, né? E aí a gente tem essas alternativas que a gente sugeriu. E aí, para crianças maiores, tem outras ferramentas, como o quadro de escolhas da raiva, né? A roda de escolhas da raiva. Tem E é aqui em casa. incrível, né? Eu vi que você É, colocou também um dia que você fez. Eu tenho, ainda é, não a gente. fiz com o Henrique tem 3 anos, Muito então ele ainda não consegue compreender muito para começar a fazer essas escolhas. Mas eu já tenho começado a sugerir algumas coisas. E é assim, gente, tem coisa que vai funcionar hoje, que amanhã não vai, tem coisa que não vai funcionar. E a gente vai adaptando, sabe? Fernanda, você falando disso, eu tô lembrando aqui, questão de escovar dente, né? Uhum. Porque é um hábito assim que a criança no início a gente precisa estar ali acompanhando, né? Talvez alguma coisa que é todo dia e que a criança cansa e que a gente tem que estar ali o tempo todo, né? Porque tudo que é da rotina do dia a dia é cansativo Que porque é é outra treinamento, ferramenta, né, Bruna? é Acompanhamento. Outra ferramenta que a gente acompanhamento. tem que E é esse investir. treinamento do acompanhamento, do fazer junto, do ensinar, de... E aqui em casa, assim, sempre tinha brigas assim, no sentido de birras, né, Sim, horrorosas, desgaste, né? Desgaste. desgastes, não quer escovar dente. Então, assim, todas as ferramentas eu usava, livrinhos, você imaginar. E Uhum. assim, eu investi tempo em treinamento desde um aninho. Sabe Aham. quando que ele começou a escovar dente sozinho? Quando? Anos agora, esse ano. Olha só. Quer dizer, Entendeu? é colher Então, mesmo desde esse um ano fruto. que eu invisto tempo em treinamento para que ele consiga escovar os dentes e para que ele sinta capacidade de escovar e sinta necessidade de escovar. E Uhum. aí, a partir desse momento, ele escova sozinho, vai lá, escove, chega perto de mim e fala, mãe, escovei, olha aqui. E faz o bafinho. Ai, que gracinha. Então, olha para você ver o tempo que eu gastei no treinamento, Claro, claro. né? E consciente de que você estava indo com pequenos passos, né? Pequenos passos, investindo tempo em treinamento, porque eu sabia que ele ia, em algum momento, aprender essa habilidade, que ele ia conseguir fazer isso sem raiva, sem choro, sem confusão, que isso era algo que pertencia àquele, né, à rotina dele, à rotina que E ele tudo que vinha. a gente mais quer, né, na nossa rotina, a gente como mãe, com os filhos, é ter uma rotina mais leve, mais prazerosa, Uhum. né? Não ficar naquele clima, aquela guerra, aquela briga, porque a gente entra numa energia ruim. E aí é uma coisa que também a neurociência mostra pra gente, que essa questão dos neurônios espelhos, né? O quanto o nosso comportamento espelha o comportamento dos nossos filhos. Uhum. E isso é incrível, né? Uma hora para a gente poder explorar isso melhor também. A gente mostrar que a energia que a gente coloca naquilo convida a criança a agir da mesma forma, com a mesma Sim, energia. sim. Então, essas ações assim que a gente pode adotar no dia a dia, na prática, especialmente agora, né, que a gente está com as crianças em casa, com todas as outras atividades acumuladas sobre a gente ter essa consciência de que a gente precisa conseguir ter o nosso autocuidado, né? A gente precisa também conseguir Sim. ter o mínimo tempo possível para que a gente tenha sanidade e disponibilidade Uhum. emocional, que é o que a gente mais é demandado deles, é disponibilidade emocional, né? De estar ali, de dar aquela atenção, de estar junto, para deixar Sim. essa rotina mais fácil e mais leve, né? Uhum. Eu quero Sim, só aproveitar que estou falando disso
para dizer para as mamães que estão aí que amanhã eu vou fazer uma live com a Escola Integra, que é a escola que o Henrique estuda, onde a gente vai estar falando de ferramentas para deixar o dia a dia mais prazeroso nessa questão da quarentena. Então, quem quiser assistir, amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Vamos voltar para as fases, né, Então, Bruna, bom. agora? E agora a gente pode entrar, acho que nos 2 aninhos, né? Que aí começa. Nos 2 aninhos, a criança, ela começa a internalizar ou a entender, né? Ou começa esse processo de individuação, de construção da personalidade, né? Com 2 aninhos, a criança começa nesse processo. Então, com 2 anos, geralmente, coloca a idade para saber, que é um marco, né? Mas, geralmente, com 2 anos, a criança já consegue se identificar, né? Enquanto eu, enquanto pessoa, enquanto sujeito. Então, é um marco de 2 aninhos. O que acontece nos 2 aninhos, né? E aí, tem alguns autores que falam do terrible two, né? Nossa! As mães aí com os 2 anos sabem como que é uma fase assim desafiante, né? Que a gente, muitas vezes, sabe o que eu escuto muito assim? Fê, mas trocaram meu filho. Esse menino não era assim, essa menina era doce, colaborava com tudo, agora não quer fazer nada que eu peço. Isso mesmo, eu também escuto muito isso. O menino não quer fazer nada. E aí o que acontece? É importante a gente pensar nesse processo de construção das subjetividades, do eu, né? Que a criança comece, então, nesse processo de individuação, porque isso é muito conflitante para ela. Porque, olha só, até os 2 anos, qual que era o único caminho que ela tinha? Era a mãe, psicologicamente dizendo, o único caminho que tinha, que restava para ela, não restava não, tinha mesmo. Ela não via outro caminho que não, a não ser a mãe. Então, tudo é a mãe até 2 aninhos, né? E ela está nessa relação intensa com a mãe até os 2 anos. Então, com 2 aninhos, ela começa a perceber que ela é eu, ela é alguém. Então, ela começa a construir esse e que ela é processo. capaz, né, de fazer isso. E aí, olha só, quando ela começa... Eu sozinha, ela fala, Eu sozinha. não, eu sozinha. Tá vendo? Né? É o eu. A gente às vezes estranha e fala, não, meu filho, você ainda não consegue, né? Isso, a gente coloca isso para eles. Mas é importante a gente entender. Olha para você, como que é porque eles começam nessa idade da contradição, contraditório. Por quê? Eles começam a perceber que eles podem se ver, né, enquanto eu, se reconhecem enquanto sujeito, enquanto pessoa, começam a reconhecer, começam a construir, né, essa subjetividade, mas ao mesmo tempo eles não têm a mãe, porque é com eles. Aí o que acontece? Um caminho que era a mãe abre-se para vários caminhos que eles não sabem o que fazer. Então, pensa aqui, gente, a gente está numa estrada, só tem aquela estrada, a única. De repente, você chega numa encruzilhada e tem 10 possibilidades para você. Possibilidades. Colocamos 10 aqui, porque, né? Que é o que cabe Né? nas 2 palmas da mão. E aí, a gente vê 10 possibilidades. Gente, uma criança de 2 aninhos, o que a criança vai fazer com isso? Pensa nós. Não, e assim, né? Outra coisa que é muito interessante, outra coisa que é muito interessante é a gente pensar que essa criança com 1 aninho, ela começou a se colocar no mundo, né, com as vontades, querendo pegar as coisas, e a gente começa a falar o que para ela? Não. Nananina, não pode. É Não o que ela pode. mais escuta. E quando ela faz 2 anos, o que ela mais fala pra gente? Não. Ela não quer. Não também, pode, não. Né? E por que será? Então, assim, a gente olhar para isso e entender que esse é o momento que a criança está começando a se colocar no mundo e que é importante para ela exercitar essa negação, exercitar essa falta de colaboração e que a nossa interação no dia a dia que vai ajudar, faz toda a diferença. A gente não achar que ela é desobediente, que ela está precisando de limite, que ela, enfim, tá fazendo para irritar. A gente não levar pro pessoal de novo, né, gente? Quando a gente conhece a fase do desenvolvimento, conhece o que é típico daquela idade ou daquela fase mesmo, a gente para com esses rótulos, porque esses rótulos são muito prejudiciais.
É. E aí, quando você fala isso, porque a criança, ela repete o não pra gente, mas aí ela não consegue, ela sabe que o não é uma negação, né? Talvez uma coisa que não Uhum. é permitida, mas ela não compreende isso, né? Ela utiliza porque nós utilizamos com ela. Isso a gente utilizou para direcionar, ao invés de redirecionar, aí Ela ela vai repete. repetir, É, ela repete. Mas é. ela não sabe a mínima, ela sabe que aquilo ali é alguma coisa que está negando. Mas ela não sabe o que isso significa. Ela não tem esse processo. O significado do não, a criança vai conseguir entender por volta dos 4 anos. E aí é o momento que as crianças se voltam para o social também, para as E aí habilidades nessa sociais. fase, e aí nessa fase de 2 anos, é super interessante que a gente evite o não, né? Que a gente foque no Uhum. que pode fazer e não no que não pode. Sim, por isso que é importante a gente focar no que pode, não no que não pode. E quando você foca no que pode, não quer dizer que você está permitindo, quer dizer que você está direcionando para que a criança construa essa habilidade, Uhum, né? De forma mais exatamente. tranquila. E aí, Bruno, ó, a gente tem aí mais 15 minutos, o Ah, Instagram derruba a gente. só, Vamos, nós vamos é ter que só mais voltar, 15, porque não vai passa dar. super rápido, né? Nossa, a gente falou Vamos nada. falar um E pouquinho aí, daí mais pra frente aí dos 3 deixa eu anos. só terminar essa fase, porque com 2 aninhos é uma idade extremamente paradoxal. Por causa disso, porque ela está num caminho e ela se vê diante de vários caminhos, né? Então ela tinha a mãe que trazia, que falava por ela, que fazia por ela, e de repente ela se vê assim, e agora? Como é que eu faço? E ela não tem maturidade para isso. Por isso é Sim. paradoxal, né? E também é imprevisível. A criança de 2 anos, ela é imprevisível. Justamente por causa disso, ela não consegue, né, discernir, porque ela não tem essa maturidade ainda formada. Por isso que Uhum. vem a birra, né? Com mais intensidade aí com 2 aninhos. Mas a birra é uma tentativa de construir de forma mais intensa essa autonomia. Por isso que é necessário acolher, né? E de concretizar a vontade. Eu quero, vou fazer a birra, porque eu quero. Porque eu quero. Eu quero porque, olha, eu tenho esse tanto de caminho e eu quero isso tudo. Eu quero isso tudo. Me dá isso tudo. Né? Então a criança Eu vai querer, falo, porque é muita informação, ela não vai conseguir lidar com isso. Então, uma idade da contradição. Eles, às vezes, ficam um pouquinho mais preguiçosos. É uma idade da desobediência que você falou, né? Da incompreensibilidade. Eles não compreendem, eles não entendem, eles não vão compreender o que a gente vai colocar para eles. Eles querem pronto, né? não Essa idade do compartilha, paradoxo. Oi? não compartilha. Não compartilha. Tudo é meu, né? Como ela se reconheceu enquanto eu, tudo é meu, é meu, é meu. Não vai compartilhar. Nessa idade, a gente fala que a criança ainda é débil socialmente. Não pensa nesse social, ela é Sim. débil, é tudo meu, tudo eu, né? Ela nem visualiza essa possibilidade. Essa questão do compartilhar também é uma grande dor, assim, das mães, né? É, Que das às vezes mães. E ficam assim, gente, não, incomodadas. não tem que compartilhar, tá? A criança não precisa de compartilhar. Se isso te incomoda, leva 2 brinquedos, porque você compartilha outro. Mas o brinquedo é da criança, ela não tem que compartilhar. Não quer dizer E que ela é outra egoísta coisa, porque ela não sim, compartilha, não, né? sim. É E porque é o outra coisa, momento que ela está vivendo. a gente escuta muito, né, Bruna? As pessoas falarem, não, mas como assim não quer emprestar? Tem que emprestar. Esse menino precisa ter Não tem. educação. Tem que E emprestar. Então a gente pode essa usar idade alternativas. E, pode. por exemplo, você vai receber um amiguinho em casa. Então, que tal você sugerir para sua filha, para o seu filho, filho, o fulano vai vir aqui, ele vai gostar dos seus brinquedos. Vamos fazer o seguinte: que tal a gente separar os brinquedos que você não quer emprestar? Isso. A gente tira da vista e depois a gente separa os que você quer emprestar. O que você prefere? Dá uma escolha para a criança, para ela se sentir respeitada. Você gosta de Isso. emprestar seu celular para as pessoas? Chega ali e vai pegar seu celular emprestado. A gente também não gosta, né? E a gente já tem uma capacidade de lidar com a frustração muito maior. Imagina a criança. Porque o brinquedo da criança é dela, pertence a ela, né? E é algo Com importantíssimo, igual certeza. você falou. É tão importante quanto o celular é importante na nossa vida, porque o celular contém informações super íntimas, não é? Com E às vezes certeza, até com certeza. sigilosas. Então, para que você vai emprestar o brinquedo, aquilo que a criança tem, né? Pertencimento, então não tem como. Então é E ela. importante. E outra coisa também que é muito importante nessa idade, é já começar a construir uma rotina com a criança a partir de 2 anos. Elas me perguntam,
porque a criança ela precisa de uma previsibilidade por causa dessa dificuldade que ela tem, desse contraditório, desse incompreensível, de Se se regular, organizar, né? se regular. Então, a gente começa com um calendário assim, basiquinho para ela começar a entender, para ela ter mais confiança, né? Para ela saber que tem aí alguma coisa que é possível visualizar, né? É mais palpável. Então, E aí a gente tem também como uma ferramenta, né, Bruna, o quadro de rotinas na o disciplina quadro de positiva, rotina que positiva. é uma ferramenta incrível e que eu já uso com o Henrique desde 1 ano e meio e que eu percebo o quanto, na prática mesmo, o quadro de rotina ajuda a gente a desenvolver a autodisciplina nas crianças. É. Né? A gente não quer disciplina, que eles colaborem, que eles façam as atividades da rotina com menos resistência. Então, o quadro de rotinas é incrível, gente. Vão entrar E para os para 3 essa anos. hora também, né, Bruna? Para essa hora de quarentena, o quadro de rotina Também. salva o seu dia, gente. Vocês Quadro de rotina acreditam? é reunião de família, É. Mas né? vamos, Para a reunião de organizar família isso ainda é um pouco tudo. mais complexa, assim, né? Para quem está tendo o primeiro contato. O É, quadro de rotinas assim, é mais tranquilo para é poder mais ajudar a tranquilo. compreender, né? E colocar na prática. Reunião de E o família quadro de rotina é para a criança visualizar que ela tem alguma coisa para seguir, que ela tem alguma para sentir um pouquinho mais segura diante, né, dessas inúmeras possibilidades que elas possuem. Né? Dá para As entrar nos 3 escolas anos? fazem isso muito bem, né? As escolas fazem isso muito bem. Como que a gente pode fazer esse quadro de rotina? É outra live que a gente pode fazer como ensinar a fazer o É. quadro, né, Ó, aqui Fê? tá uma ferramenta, rotina. A gente pode explicar para vocês Do depois, quadro então, de fazer rotina. uma outra live para Porque falar não dá para disso, falar agora. de É muito construção do quadro de rotina. de construção. Não. Como é que a gente E porque constrói os não é modelos? simplesmente, gente, não é simplesmente você comprar o quadro de rotina, escolher as atividades, colocar lá e falar para a criança fazer. Não é isso. Não, E não é não isso. vai Não funcionar se vai você fizer desse funcionar. jeito, né? O objetivo Aí a do gente quadro não é esse. O Mas objetivo é construir junto para que a criança se sinta considerada, pertencida, que ela faz parte, que ela construiu. Já viu quando a criança constrói uma coisa, como é que fica o olhinho dela? Brilhando, né? Ela fala, essa eu fiz. capacidade. E assim como a gente, aquilo que ela ajuda a construir, ela tem muito mais vontade de colaborar e de fazer. Então deixa tudo mais leve, mais fácil. Não vai dar para entrar nos 3 anos, não, né? Se a gente voltar, sair, voltar, você grava e sai e volta, faz É, outro, não já dá tempo, não dá não dá tempo tempo. de Porque falar eu tudo acho de que uma hora. para a gente começar a concluir isso, é importante a gente pensar assim, que o mau comportamento ou o comportamento desafiador é a tentativa da criança de ter autonomia. Porque a criança está construindo essa autonomia. Então, quando a gente se depara com isso, para a gente é desafiador esse comportamento, porque a gente quer uma resposta imediata, porque a gente quer que a criança obedeça, né? E aí é importante a gente falar, entrar só pelo menos nessa questão da expectativa e da realidade. O que a gente Nossa, espera e que realmente essa criança tem está capacidade demonstrando, e está habilidade para passando e fazer. tem capacidade de responder. Porque às vezes a gente tem uma exigência, né, nessa capacidade que a criança tem de responder e deixa de olhar a real capacidade que a criança tem. Né? Porque Uhum. a gente tem uma expectativa alta, que antes da gente ter mãe, a gente pensa, meu filho vai ser assim, meu filho não vai fazer isso, e a nossa expectativa é alta, né? Então, E pensar nessa desalinhada também, né, Bruno? Mas às vezes desalinhada com a realidade, né? criança real, criança ideal, né? Ideal. Que é outra ferramenta, outra prática que a gente tem na disciplina positiva. E aí, então, geralmente, o comportamento inadequado e o comportamento desafiador, ele também, na maioria das vezes, ele vem por causa de um sentimento ou de uma emoção, principalmente da frustração. Né? Uhum. Porque a criança ela não conseguiu concluir. Então, é isso que você falou, está montando bloquinho, bloquinho cai, isso é frustrante para a criança. E aí ela tem um comportamento. E para a gente é um comportamento desafiador, mas aquilo ali é a forma que a criança conseguiu reagir diante daquela frustração, né? Sim. Então, assim, pensar nessa possibilidade, né? Então, sempre diante desse mau comportamento, a gente tem uma emoção, um sentimento, né? Que seja a Sim. frustração. E uma sensação de não se sentir capaz, porque a criança, como ela não conseguiu concluir o bloco, ela não vai se sentir capaz. E aí, interessante a gente, quando a gente linka, né? A gente percebe que
O pensamento gera um sentimento que Isso, gera uma ação, um ação, comportamento, um né? Isso comportamento. tudo está muito linkado. E aí, quando a gente pensou, né, gente, nesse conteúdo dessa live, que a gente ia falar, para tentar trazer à luz um pouco as angústias de vocês aí no dia a dia, a gente colocou, né, o que é típico da fase, o que é mau comportamento mesmo, né? Aí Isso. algumas mães mandaram algumas perguntas, né? Essa questão da Aham. agressividade, como é que faz para a criança poder ficar na cadeirinha do Na carro, cadeirinha ficar do carro, na na cadeirinha na hora de mesa. comer, na mesa. São desafios, assim, bem práticos, né? Da rotina, do Isso. dia a dia. E aí a gente tem E que pensar que esses desafios todos estão ligados à autonomia. Quando você põe a criança na cadeirinha, que tamanho que é essa cadeirinha da mesa? Tá alta? A criança consegue descer sozinha? Não. Então a criança está sem autonomia, então a criança vai ter um mau comportamento. Quando você coloca a criança em cima de um trocador para trocar fralda, que foi outra pergunta que você teve, foi. você tira a autonomia da criança, porque ela não consegue sair daquela altura, daquele cômodo, daquela estante que você colocou ela. Com Então, certeza. se você tira a autonomia da criança, você vai ter um mau comportamento, né? Um Que comportamento é uma inadequado. tentativa dela de se sentir melhor, É, né? sim. Quando você leva a criança para a cadeirinha do carro, você está amarrando a menina ali, ou o menino, né? A criança no carro, ele vai ter um comportamento desafiador, porque ele não quer ser amarrado ali. Né? Com Porque ele quer certeza. ter autonomia. Então, tá vendo que está relacionado à autonomia? Não está relacionado porque essa criança está fazendo birra, essa criança está mimada, essa criança né, tá custosa, talvez Claro, deixe. Não tem nada a ver, porque ela quer ter claro. autonomia. Então, vamos trabalhar isso de forma lúdica, de forma, né, através de brincadeira, através Escolhas, né, Bruna? Escolhas limitadas é de. uma ferramenta maravilhosa. Olha, Que é filho, onde hoje a você gente. vai para sua cadeirinha andando. Né? Você vai andando e vai sentar lá, e a mamãe só vai colocar o cinto. Ah, hoje nós vamos levar um bichinho para passear com você e vamos colocar ele junto com você na cadeirinha. E aí vai, é usar a criatividade mesmo para E dá tentar. escolhas de como é que você prefere. Que tal ir pra cadeirinha voando ou pulando que nem um Isso. sapo? Ai, meu Deus. Qual será que vai ser mais Quando legal já, que você você já quer? consegue. Isso mesmo. Né? E a gente vai dando essas oportunidades. É. E pro carro, por exemplo, só pra dar E alguma luz aí. quando é bebezinho, que ainda não anda antes de um aninho, eu sugiro pegar a cadeirinha do carro e levar para dentro da casa como se É fosse isso que eu ia falar. brinquedo. É isso É, aí. para você Traz estimular essa e se cadeira brincar. pro É, ambiente, para que seja um brinca momento de legal e que sentar. ele vincule ela a coisas divertidas, né? Isso Não tem que ser mesmo, a só no carro. diversão. Traz a cadeira para dentro de É, casa, coloca no quarto, coloca no chão, né? Para que é, esse momento seja algo prazeroso, divertido, para não seja só aquele momento da hora que eu tenho que entrar no carro e aí, não quero é. ficar lá, como é que faz, né? Não adianta a O gente pessoal tá pedindo pensar, para gente, deixar, para gravado, deixar, vai ficar, pra deixar vai, no 24 horas, né, Fê, no seu. vai. Vai ficar gravado aqui no perfil, tá, gente? 24 horas. Quem não conseguiu entrar, depois vocês entram e assistam. E se tiverem perguntas, pode mandar para mim, para a Bruna. Pode mandar, a gente vai tentando responder na medida do possível. E a gente quer convidar vocês, assim, eu e a Fernanda combinamos fazer um e-book, né, Fê? Isso. Essa live, a gente gostaria de ter falado de 1 até 6 anos de É, idade, mas muito assunto, muita coisa não dá. muita Então a gente coisa. vai montar um e-book logo para vocês, para estar disponibilizando. E nós também vamos lançar, a gente não marcou a data ainda, mas a gente vai estar lançando um curso de mentoria pelo WhatsApp, né, Fernanda? Isso. Isso. Então, vocês vão poder tirar todas as dúvidas, nós vamos falar de todas as ferramentas nesse curso, nessa mentoria. Vai ser por Isso. áudio pelo WhatsApp. Todo dia vai mandar um áudio, vai mandar uma ferramenta, vai mandar de forma escrita também para vocês saberem como funciona e vai tirar as dúvidas As todas, dúvidas práticas. todas as dúvidas práticas pelo WhatsApp. Então, nós vamos fazer um acompanhamento aí bem grande, bem extenso. A gente Tá? vai depois divulgar para vocês quando tiver completo já o conteúdo, para vocês conhecerem, tá? Vocês vão saber Isso. mais Como sobre ele está isso. nascendo, né, Fê? Então, Tá a gente nascendo, está. tá nascendo. Para ajudar vocês nesses desafios práticos do dia a dia. E é o seguinte, vai cair a live, aproveitar Salva para aí, deixa cair não, agradecer. senão não salva. Vou Tá? salvar. Um beijo, Vamos tchau lá. pra vocês. Obrigada pelo tempo aí, pela disponibilidade. Ser obrigada. Eu que te agradeço, Bruninha. Vou Para deixar aí, ela salva salva, aqui. senão pode parar. Pausa e salva. Mas espera aí. Ela cai, salva.